Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns perigos que a gente corre. Perigos que nos fazem negar Jesus. A gente pensa que não seria capaz de fazer coisas horríveis. Mas eu quero dizer a cada um de vocês, existe um potencial na sua vida altamente destrutivo. Existe algo em você capaz de te destruir por completo. Existe algo dentro de nós que pode nos matar. E é a nossa carne. É a vida do velho homem, do velho Adão. Que na verdade, irmão, se a gente não vigia, a Bíblia diz que aquele que dá lugar à carne certamente morrerá. Então, vejam só, irmãos, existe um potencial destrutivo em nós. E se você diz assim, nunca negaria Jesus, você negaria Jesus? Se você diz nunca, jamais eu negaria Jesus. Se você diz isso, é porque você não conhece. Porque eu quero dizer a você que eu e você temos nós temos uma capacidade de negar Jesus. Uma tendência de negar Jesus. E vamos ler a palavra de Deus aqui. Eu quero que você abra a Bíblia em João capítulo 13, do 36 ao 38. João 13, do 36 ao 38. Eu acho que eu estou precisando fazer exame de vista. Hã? Será que começou a minha presbiopia? Misericórdia. Começar a usar multifocal. Eita Jesus. Vamos lá. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, você vai me seguir. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Eu darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim, Pedro? Você? Em verdade, eu te digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. O que é que ele disse? Eu darei minha vida pelo Senhor. A gente lendo o Evangelho de Mateus, vemos paralelamente essa mesma história em Mateus capítulo 26, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, do 33 ao 35. É o mesmo acontecimento, só que aqui tem uma coisinha diferente. Eu vou ler de antes, vou ler do 31 ao 35. Mateus capítulo 26, do 31 ao 35. Mateus 26, do 31 ao 35. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, o interessante, só um parêntese, Jesus disse que naquela noite ele seria para todos eles uma pedra de tropeço. Que coisa interessante. Jesus dizendo que seria uma pedra de tropeço para os seus discípulos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, gente? Por favor, vamos meditar comigo. O que quer dizer isso? Jesus ser uma pedra de tropeço para os seus discípulos. Hein,
irmãos? Isso, muito bem. É como se Deus dissesse: essa noite eu vou frustrar as expectativas de todos vocês. Vocês vão se escandalizar comigo essa noite. Diga misericórdia. Mas foi o que aconteceu. Mas Pedro não quis aceitar isso. Pedro disse o seguinte: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Que ingenuidade de Pedro. Que inocência de Pedro. Ou que presunção. É melhor pensar dessa forma. Eu nunca vou me escandalizar com o Senhor. Eu nunca vou negar o Senhor. Eu nunca vou fazer tal coisa contra o Senhor. Pedro diz. Viu, Souza? Interessante, né? Jesus disse o quê? Olha aqui, ó. Jesus lhe disse: em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu. Cara, não bastou Jesus deixar claro para Pedro que ele ia fazer isso. Pedro era muito sanguíneo, muito duro na queda. Não, de forma nenhuma, Senhor. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu te negarei. E todos os outros discípulos também disseram o mesmo. Imagina Jesus chegando para os 12 discípulos: vocês tudinho vão me abandonar. Não, que é isso? Não, de forma nenhuma. Eu negar o Senhor, nunca. Você também é assim. Você é assim. Eu abandonar o Senhor, nunca. Eu deixar o Senhor, jamais. Tem até música que a gente canta, né? Nunca te deixarei. Tem tanta música que fala assim, né? Querido, não é você que deixa Jesus, que não deixa Jesus. É Jesus que não deixa você. Amém? É Jesus que não abandona você. Mas você, eu, irmãos, a gente tem o potencial de deixar Jesus assim que a gente sair daqui, dessas paredes. Todo santo dia a gente tem o potencial de se afastar do Senhor. Todos os dias. E só lembrar no domingo. Passa a semana todinha negando o Senhor e vem louvar o Senhor no domingo. Que coisa triste. Que coisa triste, não é? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando aqui sobre os perigos que nos fazem negar Jesus. E existem algumas coisas que a gente faz e algumas atitudes que a gente tem que sinalizam a gente está prestes a negar Jesus. E a primeira coisa que eu quero apontar para vocês é justamente isso. É essa presunção orgulhosa e autoconfiante que diz: eu jamais faria isso. Esse é o primeiro sinal de que você vai fazer algo errado. Primeiro sinal de que você vai tropeçar. É quando você diz: eu não vou tropeçar. Eu não vou cair. E você começa a fazer promessas para Deus. Você começa a fazer votos: Senhor, eu prometo ao Senhor que nunca mais eu vou pecar desse jeito. Pode chegar, vem aqui meninos aqui na frente. É aqui na frente, lugar do pastor é aqui na frente. Vem embora. Aí. Vamos trabalhar. E aí o que acontece é o seguinte, irmãos, olha aqui, ó. Escuta bem. A primeira coisa que pode fazer você cair é você dizer: eu não vou cair. É a primeira coisa. O nome disso é presunção. Você tem um orgulho que é presunçoso demais, ao ponto de você ser autoconfiante.
Você segura nas suas próprias forças e você diz: não, eu nunca vou negar Jesus. Eu nunca vou me desviar. Eu nunca vou fazer isso. Eu estou firmado. E você abre sua boca para dizer: eu abandonar Jesus, eu pecar. E o pior, tem gente que fala assim: eu pecar feito fulano? É pior ainda. É pior ainda. Eu pecar feito Beltrano? Feito Cicrana? Eu nem peco não, filho. Estou firme em Jesus, viu? Peco não. Deus sabe que eu não peco. Deus sabe que eu não faço isso de errado. Toda vez que você tem essa presunção orgulhosa e autoconfiante, esse é o primeiro sinal que você está caindo no buraco, que você vai negar Jesus, que você vai abandonar o Senhor, que você vai se desviar em algum momento. São promessas vazias que nós fazemos. Irmãos, todos nós fazemos promessas vazias para Deus. Senhor, eu prometo ao Senhor que nunca, que jamais farei isso de novo. Eu vou fazer um voto contigo, Senhor. Aí Deus lá do céu diz: meu filho, para de falar bobagem. Não fala não. E tu continua falando: eu vou fazer. Eu prometo que quando... Não faça isso não. Porque você não sabe o potencial de desgraça que tem em você. Você não sabe o mal, você não sabe o terror que existe dentro de você. Se você soubesse o tanto de carnalidade, de orgulho que tem dentro de você, se você soubesse, sabe como é que a gente sabe, irmãos? Existe um espelho que Deus preparou, um espelho mágico. A palavra não é mágica, né? Mas vou usar essa palavra mágica para dar uma ilustração. Um espelho, espelho meu. Tem alguém mais horroroso do que eu? Como é, pai, aquela frase que o Senhor diz? Fala aí. Meu espelho cristalino. Tem gente mais feia do que Claucinho, era meu pai que falava. Aí o espelho respondia: Claucinho, tu é feio para chuchu, mas Dulce é mais feia do que tu. Meu Deus. Se você olhar para o espelho, esse espelho mágico, entre aspas, tá, querido? Esse espelho que te mostra a realidade sobre você é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é um espelho. E quando você olha para a lei de Deus, você vê a si mesmo horrível. A lei de Deus revela como você é feio. Aparentemente você é até bonito. Olha. Você olha para Ivan, olha que rapaz bonito. Que não é rapaz não, rapaz é solteiro. Que homem, né? Olha para Lari, olha para Laércio, que careca bonito. Você olha para os cabelos brancos bonitos de Carlinha, né? Nossa, como eu sou bonito. Aí vem a lei de Deus. E a lei de Deus mostra que, na verdade, você é um ogro. Você é um arrogante. Você é duro de coração. Você é mentiroso. Você é impuro. Olha os pensamentos que você teve essa semana. Olha os pensamentos que você teve essa semana. Olha as palavras que você disse essa semana. Olha o egoísmo que veio no teu coração essa semana. A lei de Deus, ela revela para a gente, Mateus, como a gente é mau. Queridos, a maldade está em nós. E quanto mais perto da luz a gente chega, quanto mais perto de Jesus a gente chega, mais maldade a gente vai vendo que a gente tem. É assim que funciona, é horrível. É uma experiência horrorosa. É uma experiência aterrorizante. Você tem um encontro consigo mesmo. Quando o Espírito Santo, pelo espelho da lei, te revela os teus pecados, te convence do pecado, da justiça e do juízo, esse momento de convencimento em que o Espírito Santo te revela o que há em você é aterrorizante. Você fica horrorizado. Eu assisti um filme
cabuloso esses dias. Não recomendo, não. Achei eu, Ivan, Lares, só a gente, né? E Ailton. Assistimos um filme essa semana, irmãos, em que a mulher, ela começou a buscar uma beleza exterior, e com o passar do tempo, ela foi vendo o mal que ela foi fazendo a si mesma, ao se preocupar tanto com a beleza exterior, quando na verdade, sem cuidar do interior, sem cuidar daquilo que está aqui dentro, ela se transformou num monstro horroroso. O que ela se via no espelho não se reconhecia mais. Eu quero dizer aos irmãos que a gente não pode ser presunçoso, a gente não pode dizer eu jamais faria isso, porque todos nós temos o potencial de pecarmos. Irmãos, humildade, por favor, humildade. Seja humilde. A gente vive um evangelho, Arthur, muito aleluiado, em que o povo fica, sabe, eu sou não sei o quê, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E é mesmo, tá, querido? Isso é o outro lado da história que eu vou falar mais tarde. Mas a gente só pode se apossar dessas promessas de Deus se antes a gente tiver no nosso coração a certeza de que é por causa de Jesus que a gente é nova criatura. É por causa de Jesus que a gente pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por causa de Jesus. Porque se não for por causa dele, se a gente começar a se achar que é a gente mesmo, meus irmãos, o que vai se manifestar é horroroso. Horroroso. E outra, todo mundo vê a sua carnalidade, menos você. Vê que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, irmão. É todo mundo enxergar o como você é carnal, infantil, o como você é egoísta, avarento, orgulhoso, como você só pensa em si mesmo. Só você não vê. Mas todo mundo que convive contigo vê. E aí? Sabe por quê, irmãos? O orgulho, ele cega a gente. O orgulho cega. A presunção cega, a gente não vê o horror, mas quando a luz de Deus se manifesta e a lei de Deus pelo Espírito Santo nos revela a nossa condição, a gente fica pianinho diante de Deus. A gente fica bem, sabe, Mateus, bem humildezinho, dizer, Senhor, eu realmente não sou nada. Eu realmente sou egoísta. Como é que você vê que você está além da conta? Quando alguém vem e te repreende. Olha, você está errado. Eu estou errado em quê? A nossa primeira reação é se autoafirmar. A gente não para analisar o fato. A gente não para ver o nosso erro. Não, a gente está o tempo todo se justificando, o tempo todo encontrando justificativas. Nós somos horríveis. Horríveis. Altamente orgulhosos. Deus tenha piedade de nós. Irmão, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não estaria nesse púlpito. Eu não sou bom, coisa nenhuma. Sou mau, péssimo, de lábios impuros. Deus tenha piedade de mim. Tenho que clamar por misericórdia. E você? Mas Pedro, ele tinha uma visão muito equivocada de si mesmo. O que, Arthur? Otimista. Olha só, alguns textos, eu não preciso abrir não, eu só vou falar. Escuta bem o que eu vou falar para você. Olha, Provérbios 16, 18 diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez a queda. Quer ver que alguém vai cair? Está em soberba. Se acha muito certo, vai cair. Vai cair. 1 Coríntios capítulo 10 e 12 diz, quem está de pé,
Cuide para que não caia. Você está se sentindo firme em Jesus? Está de pé? Não se gabe não. Cuide para que não caia, porque você pode cair como aquele seu irmão caiu. Sabe, irmãos, tudo isso serve para a gente não ficar com o nariz empinado e julgar ninguém. Para a gente andar em humildade. Se alguém caiu, ao invés de julgar essa pessoa, se alguém se afastou, ao invés de condenar essa pessoa, vamos orar por ela. Porque aquele que está em pé, cuide. Não julgue o outro, não. Cuide você para que você não caia. Jeremias 17, do 5 ao 7, diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo seu coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que coloca no seu braço a sua força. Se você é autoconfiante, eu sou muito bom, eu nunca vou fazer isso, e começa a andar assim, você é um maldito, orgulhoso, um maldito orgulhoso. Uma orgulhosa que não se toca, que não vê a besteira que você está fazendo. Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: confie no Senhor, aleluia, aleluia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor, é no Senhor, é por causa do Senhor. Se apoia no Senhor, não em você mesmo. Confia nele. Amém? Irmãos, estão comigo? Os irmãos estão tristes, é? Quem diz amém? Os irmãos estão aí, glória a Deus. Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou sozinho? Está um silêncio. Isso parece às vezes uma presbiteriana, né, Arthur? Eu sinto às vezes, nada contra a presbiteriana, eu gosto do silêncio também. Eu também gosto de um pouquinho da Assembleia. Então, irmão, dê glória a Deus. Amém, glória a Deus. A gente tem que gostar dos irmãos, amém, queridos? Seja presbiteriano ou assembleano, são nossos irmãos. Amém. 2 Coríntios 3, 5. Você vai abrir comigo. Não, esse não. Esse não. Deixa eu ler rápido esse aqui. Não que possamos reivindicar qualquer coisa por nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo diz. A nossa capacidade vem dele, não de nós. E agora você vai a Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Alguém vai ler em voz alta. Olha que coisa linda. Não pense de si mesmo além do que convém. Não tenha um conceito elevado demais acerca de si mesmo. Cuidado. Isso é presunção. Isso é orgulho. Isso é autoconfiança. E a autoconfiança é um terreno movediço. Amém? Segundo erro que mostra, segundo perigo que mostra que a gente está prestes a negar Jesus. A falta de vigilância. Agora eu quero que você abra comigo. João, capítulo 18. A partir do 15. Do 15 ao 18. Simão Pedro, João 18, do 15 ao 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada
encarregada da porta, veja só, irmãos, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Aquele homem que disse que jamais faria, ele foi avisado: jamais te negarei. Jesus disse a ele: cuidado, você vai negar hoje ainda, antes que o galo cante. Se fosse eu e você, a gente tinha que ficar o quê, irmão? Ligado. Ih, rapaz, ele disse que eu vou negar. Ele recebeu um aviso: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. Aí começou a acontecer. Vejam só, queridos, vamos se colocar no lugar de Pedro. Você negaria? Eu pergunto, você negaria Jesus? Você negaria Jesus? Você abandonaria Jesus? Teve dificuldade de responder, né? Eu vou tentar em 2 minutos fazer você responder essa pergunta. Os caras esperavam um Messias, eles esperavam um rei, eles esperavam um homem poderoso, e Jesus é realmente poderoso. Jesus andou sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, eles viram Jesus multiplicar pães, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Eles viram e eles ficaram empolgados. Uau, agora o reino vem e a gente vai reinar sobre Israel e nós estaremos no reino do Messias. Ele é um Messias. Eles se empolgaram, eles ficaram animados. Agora a gente vai conquistar, a gente vai, sair desse império romano. O Messias vai nos livrar de Roma e vai estabelecer o reino de Deus, que será glorioso aqui na terra. Os caras cheios de expectativa. Mas o que é que começa a acontecer uma semana depois, uma semana antes? Jesus começa a ser perseguido, uma semana antes de morrer. Perseguido de morte, jogaram pedras em Jesus. Ele foi para Betânia, depois voltou para Jerusalém. Irmãos, foi uma loucura. Quando ele chega em Jerusalém, os fariseus começam a persegui-lo de todas as formas para matá-lo. A perseguição aumenta. Jesus chama os seus discípulos para ceiar. Eles ceiam. Depois dessa ceia, quando ele sai dali, já sai preso. E os caras, os discípulos, já estão vendo Jesus. Eles estão vendo Jesus ser preso. Mas não foi só preso. Jesus foi espancado, esmurrado. Gente, espera aí. Eles estavam esperando um rei poderoso, não um fraco. Como assim? Ele está um fraco, ele não fala nada. Como um cordeiro mudo, ele está mudo. Ele podia calar todos esses homens que acusam ele, mas ele não fala nada. Os homens cuspiram na cara de Jesus, literalmente, ó. Na cara de Jesus. Você disse eca, não foi? Eles também disseram eca. Na cara dele, ele não faz nada. E ele calado estava, calado ficou. Se não bastasse, veio outro. Pá! Uma tapa na cara dele. Pedro, de longe, não se aproximou, ficou olhando, horrorizado. Porque ele esperava o quê? Um Messias forte, um rei, um homem que botasse de imediato o império para correr e assumisse o trono. O que é que eles viram? Um fraco, um doente, sei lá. Um homem fracassado, julgado, condenado, surrado, pisado, esmurrado, cuspido. Tiraram suas roupas, humilharam ele, começaram a esbofeteá-lo. E aqueles 12 discípulos que caminharam com ele começaram a ficar contrariados e começaram a se escandalizar nele. Dizia, como assim? Nós andamos com um homem poderoso, quem é esse fracote? Por que ele não faz nada? Um deles, Judas, ficou tão indignado com isso que resolveu trair logo Jesus. E os outros abandonaram Jesus. E Pedro, que disse que jamais o abandonaria, fez pior do que isso. Não só o abandonou, como o negou. A empregada chegou para ele e disse, você é um dos discípulos dele. Ele olhou assim e disse, desse aí? Desse fraco?
O que é que ele disse? Eu não. O que é que você diria? É melhor não responder. É melhor não responder. Mas a nossa tendência seria se escandalizar com Jesus. Mas tu sabia que a gente faz isso, Júnior? Eu vou dizer como. Quando a tua vida começa a ficar complicada, quando as coisas dão errado na tua casa, quando falta comida, falta dinheiro, falta pessoas perto de você que olhem para o seu sofrimento, você se sente sozinho, não tem ninguém, você diz, poxa, eu segui Jesus, estou sendo fiel ao Senhor e eu tenho essa vida. E você olha para o seu vizinho do lado, um ímpio, tem dinheiro toda semana para comprar picanha e cachaça, mas tu não tem. E tu na fidelidade do Senhor. Aí lá no coração, lá dentro, você diz, está vendo? Em vão tenho me dedicado ao Senhor. Em vão tenho me conservado puro. O salmista disse isso. Eu olho para os ímpios, eles prosperam. Já eu, que sirvo ao Senhor, sou envergonhado, esbofeteado, se escandaliza de Deus. Vocês acham que a gente aqui não abandonaria Jesus? Ou a gente já não está fazendo isso? Hein, meus irmãos? Ou a gente já não está fazendo isso? Diz aí. Vocês acham que vocês acham mesmo que vocês não abandonam Jesus? Só basta ser grato. Só basta não ser agradecido pelo que ele está fazendo. Você já começa a abandonar. Olha aqui, vou continuar. E a gente vê em Pedro aqui uma atitude. Jesus disse, você vai passar, mas ele não vigiou. Irmãos, segunda coisa é falta de vigilância. Quando a gente não vigia, a gente cai, a gente nega. Quando a gente não vigia, a gente abandona o Senhor. Ele foi alertado por Jesus que o negaria, mas ele não prestou atenção a isso. Mateus 24, 41. Mateus 24, 41. Leia bem alto, todo mundo junto. Mateus 24, 41. Minto. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Todo mundo comigo? Vamos lá? Vigiem e orem, para que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito, o coração está pronto, mas a sua carne é fraca. Por isso você tem que vigiar para não cair em tentação. Meu amigo, o caminho do Senhor não é fácil, não. Vem dizer que é fácil, não. É estreito. O caminho do Senhor, meu irmão, é estreito. Não é para todo mundo, não. É muito mais fácil você andar pelo mundão aí. É muito mais fácil. Existem dois tipos de pessoas. Eu gosto de falar isso. Os escravos e os guerreiros. Quem são os escravos? São aqueles que, ao observar as dificuldades, se escandalizam com Jesus. Eles ficam chocados com o caminho do Senhor e dizem, cara, é muito difícil seguir o Senhor, é muito difícil ser um discípulo de Jesus. E eles olham para Jesus e encontram nele motivo de tropeço. Eles simplesmente abandonam o Senhor e dizem, não dá para mim. Não dá para mim, eu sei que é bom tudo, mas, cara, é muito difícil seguir o Senhor. É muita tentação, é muita coisa. É muito difícil. Aí o que a pessoa faz? Se torna escravo do pecado. Escravo do pecado. Ele levanta a bandeirinha branca para o pecado e se vende ao pecado. Esses são os escravos. E existem os guerreiros, Bruno. Quem são os guerreiros? São aqueles que, eles estão conscientes de que não é fácil. Cara, o caminho do Senhor é estreito.
Vou lutar. Os guerreiros são aqueles que dizem: até o último dia de minha vida eu vou lutar contra mim mesmo, mas eu vou perseverar nesse caminho. Eu vou lutar, não vai ser fácil não. Eu sei que em algumas vezes vou até fraquejar, mas eu quero lutar. Eu quero. Até o último dia da minha vida. Esses são os guerreiros. Eles estão lutando. Eu pergunto, você é um escravo ou você é um guerreiro? Amém? Quem está lutando aqui, irmãos? Eu estou lutando, irmãos. É luta. É luta. Mas como é bom lutar junto com vocês. Como é bom, a gente não luta sozinho. A gente está com os nossos irmãos. A gente está abrindo o coração. A gente está juntos. Aleluia. Vira para quem está do seu lado e diga: vamos lutar juntos? Vire. Aí, Arthur. Aleluia. Não subestime o inimigo que você é. Vigia, irmão. Vigia, crente. Vigia. Desperta, tu que dormes. 2 Coríntios capítulo 13, 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um... Quem está comigo? Como um... E isso, irmãos, rugindo e procurando a quem possa devorar, meus irmãos. A visão é aterrorizante. O diabo, ele está ao redor como um leão, rugindo. Porque você não ouve. Mas o desejo dele é devorar você. É destruir sua vida. Terceira coisa. A primeira é o quê, irmão? Quem lembra? Primeira coisa. Primeiro sinal de que a gente vai negar. O orgulho. A presunção, a autossuficiência, o orgulho. Segundo, a falta de vigilância. Soberba e orgulho é a mesma coisa. A falta de vigilância. A gente não vigia, não presta atenção. Que a gente pode cair. E a terceira coisa que eu vou falar para vocês é se decepcionar com Jesus. Pedro disse: não, eu não sou discípulo dele. Os servos e os guardas estavam ali. João capítulo 18, versículo 18. João 18, 18. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos, da sua doutrina, e respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei. Eu vou adiantar um pouquinho. E versículo 25 diz: Simão Pedro estava de pé, aquecendo-se na fogueira, observando toda a situação de longe. E eles perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? E ele negou. Disse: não sou. Eu não sou discípulo de Jesus. Cara, imagina a dor na consciência desse homem ao dizer isso. Imagina, Júnior, eu fico pensando. A dor na consciência de você ter que mentir para preservar a sua vida. Eu não sou discípulo dele, sendo. Eu não sou discípulo dele, se envergonhando dele, se escandalizando dele. Se envergonhando porque o time está perdendo. Não seja torcedor feito Saulinho, não. Eu não sou bom torcedor, não, irmão. Eu só torço para time que está ganhando. Eu vou ficar com o Sport perdendo, não vou torcer para o Barcelona. Não é. Eu sou o pior torcedor de futebol do mundo. O pior. Porque eu só torço para aquele que ganha. Hã? Então, irmãos,
Vamos lá. Prova que eu não sou torcedor, né? Prova que eu não sou torcedor. Mas quando se trata de Jesus, aí é diferente, irmãos. A gente não pode largar o time. A gente não pode. Mas ele largou. Naquela hora que ele viu o time perdendo, naquela hora que ele viu Jesus sendo esbofeteado, envergonhado, ele olhou assim e se escandalizou de Jesus. Ele tropeçou em Jesus. Ele se decepcionou com Jesus. Um dos servos, versículo 26, capítulo 18 de João, versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade, eu vi você no jardim com ele. De novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Muitos seguem o Senhor, mas quando veem as dificuldades, se escandalizam e abandonam. Eu pergunto, de que tipo é você? Irmãos, de que tipo é você, irmãos? Você é do tipo que quando vê as dificuldades, abandona? As dificuldades de ser igreja, porque ser igreja também não é fácil, Ivan. Oi, Júnior. O resto da vida, cara, é um covarde, né? Mas que bom que Jesus dá uma segunda chance. Que bom que Jesus dá uma terceira chance. Que bom que Jesus é tão gracioso. E ele simplesmente perdoa o covarde, o medroso. Jesus depois volta para Pedro e restaura Pedro. E lá na frente ele não foi mais aquele medroso. Ele deu a sua vida por Jesus. Quem diz amém? Agora vê só, irmãos. Estou terminando, tá? Quer dizer, eu não sei. Deixa eu ver que horas são. Estou terminando. Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Muitos seguem Jesus apenas quando está tudo bem. É gente de oba-oba, irmãos. Se a gente marcasse um churrasco hoje aqui na igreja, será que tinha mais gente? Com aquelas carnes que Maurício vende? Ei, Maurício, o que é que tu acha? Tua opinião. Tu acha que se tivesse um churrasco hoje aqui, tinha mais gente? Por quê, irmãos? Quando é o bem bom, todo mundo quando é tudo muito bom, todo mundo se empolga. Opa, hoje é festa. Hoje eu não posso faltar. Mas, irmãos, devia ser uma festa toda vez que a gente está junto. Eita. E quando é para orar, é que o negócio complica mesmo. Bota para orar. Igreja, hoje é dia de oração aqui. Círculo de oração. Por que a gente é assim, irmãos? Quando se trata das dificuldades, a gente quer longe. A gente só quer os atalhos, a gente só quer as facilidades. Ah, não. Escuta, vida cristã é luta. É deserto. E para você crescer, encare isso de outra forma. Encare o deserto como oportunidade de crescimento. Eu estou aprendendo. Encare as dificuldades como oportunidade de maturidade. Eu estou crescendo. Não reclame delas, não. Eu sei que a nossa tendência é reclamar. E tem gente que só vive reclamando, irmãos. Tem gente que, olha, escuta bem. Sabia que tem gente que diz que é de Jesus, mas passa a semana todinha reclamando de tudo, diz que é de Jesus, tá? Eu espero que aqui não. Graças a Deus, aqui nessa igreja, irmão, não tem ninguém assim, meu irmão. Ninguém. Todo mundo aqui, ó, é só louvor a Deus. Todos os dias. Fala, João.
Quando eu era jovem assim, uns 5 anos atrás, que eu tinha 13 anos mais ou menos, 13 anos, eu já andava de motocicleta, com 13 anos de motocicleta. Então, quando tinha 19, 20, eu já me achava o piloto, né? Para somar isso, aí os amigos chegavam e diziam, cara, tu é parado, meu irmão, bicho, tu é... Em vez de eu fazer o papel de Jesus, de não aceitar, negar, eu até no momento eu dizia, não, que é isso, mas ficava o coração cheio do piloto do top. Sabe o que acontecia? Não dava 10 dias não, eu levava uma queda, meu amigo. Arrancava os couros, o samboque do joelho. E isso aconteceu, quando você falou, eu vinha lembrando, porque aconteceu algumas vezes. Toda vez que a gente levanta a cabeça e diz, nunca vou cair, menina, a gente cai. É feito aquele motorista que levanta a moto assim, como é que faz aqueles grau, né? Nunca vou cair. A moto cai em cima dele, ele sai ralando. Fala, Morgana. Passa ali para ela. É que muitos de vocês sabem, né? Eu estava fazendo autoescola, tal, para poder tirar minha carteira, e eu estava bastante confiante, né? Aí eu disse, não, fazia tudo certinho, tudo direitinho. É engraçado que essa palavra é toda para mim. Já me denunciei. Aí eu estava meditando alguns dias, né, com relação sobre isso, né, da gente só glorificar a Deus no momento de alegria, de bonança, né? E quando eu cheguei lá toda confiante, já começou tudo a dar errado, já, tipo, uma ignorância, começou a me dar o nervosismo. Eu disse, não, mas eu chamei Jesus para entrar comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu disse, peraí, quem que estava lá dentro daquele carro se eu não consegui passar? Se eu chamei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu comecei a culpar Deus. Aí eu disse, não... Escandalizou com Jesus. Isso, aí, Pedro, por isso que foi para mim. Aí eu disse, peraí, se eu te chamei, por que tu não fosse lá? Uma pessoa que é incrédula passou ali fumando e não sei o que, passou, e eu que sou tua discípula não passei. Aí ele disse assim, ele bradou no meu ouvido e disse assim, nem sempre eu vou dizer não para você. Nem sempre o não é ruim para você. Nesse momento, você não vai passar. E eu, não, mas eu quero passar. E comecei a chorar, né? E comecei a ficar chateada com Deus. E Deus, ele começou... E eu comecei a ficar rebelde no meu coração, né? Eu não queria orar. Ele começou a falar no meu coração, disse, filha, não é do teu jeito, é do meu jeito. Então descansa. Amém. Que vai ser do meu tempo, né? E eu glorifico a Deus por essa palavra, né, que Deus está trazendo, porque foi uma resposta do que eu estava pedindo. Amém. A Ele hoje. Aleluia. Abra aí, Morgana, Mateus 11:6. Você vai ler aí Mateus 11:6. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Uau! Obrigado pela tapa, Saulinho. É uma tapa. Feliz é aquele que não acha em mim pedra de tropeço. Feliz é aquele que não se decepciona comigo. Como é feliz o homem e a mulher que confia em mim, mesmo quando tudo dá errado. Como é feliz. Quem diz amém? Os irmãos estão comigo, amém? O quarto perigo, o terceiro é decepcionados com Jesus. Quando você está se decepcionando com Jesus, quando você se escandaliza com Jesus, você vai cair. O quarto é o perigo dos lugares e das companhias erradas. Às vezes, irmãos, a gente está ouvindo conversa de pessoas, ouvindo a conversa de gente que não vai fazer a gente crescer. Às vezes dá ouvidos a pessoas e a lugares que a gente não deveria estar. E você depois vê, rapaz, eu não devia estar naquele lugar. Eu não devia estar com aquela pessoa. Bem que me avisaram. Pedro estava num ambiente que era hostil. Seguindo Jesus, como é que ele estava seguindo Jesus naquela hora? De longe. Ele não se aproximou como João, ele ficou de longe. No pátio, mas que pátio? O pátio do sumo sacerdote. Gente, olha onde Pedro estava. Num lugar que não era para ele.
com a turminha que não era dele. No momento de crise, irmãos, aí tem que chegar perto dos irmãos. No momento de crise, você tem que se aproximar da igreja, não chegar perto de murmuradores. Mas parece que quando o momento é crítico, tem muita gente que chega perto, é dos murmuradores, é dos zombadores. Vai buscar conselho com os ímpios. E aí, se acaba. Vai naufragar. Vai abandonar. Tem tanta gente, irmãos, que quando a coisa aperta, vai procurar conselho com quem não edifica, com quem não constrói. Procura conselho com pessoas erradas, vai ouvir conversa de quem lá na frente vai julgar. Ah, não, tu é um deles. Vai esquentar as mãos na companhia dos zombadores. Eu digo a você, você vai cair. Você está se juntando com gente errada, está no lugar errado, está ouvindo gente que não deve. Você vai negar, você vai abandonar o caminho. E por último, o perigosíssimo sentimento de rejeição das pessoas. Eita, irmãos, aqui é punk. Porque lá no fundo, Pedro queria ser aceito pelas pessoas. Irmãos, esse negócio de rejeição é um negócio cabuloso. Se sentir rejeitado pelas pessoas é um negócio cabuloso. Tem muita gente caindo porque se sente rejeitado. Tem muita gente que não persevera no caminho do Senhor porque se sente rejeitado pelas pessoas. Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim: importa agradar a Deus do que aos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim: eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, eu não seria um servo de Cristo. Paulo disse: eu não estou procurando agradar aos homens, eu quero agradar a Deus. Mas tem gente que faz de tudo para se tornar aceitável às pessoas. Gente que faz de tudo para ser aquela pessoa simpática que todo mundo gosta. Meu querido, muitas vezes, por obedecer a Jesus, você vai ser o chato da vez. Você, por dizer a verdade, você vai ser negligenciado, abandonado. Teve situações na minha vida que eu cheguei para as pessoas e disse: querido, você está errado. E a pessoa simplesmente foi embora. Bate um sentimento de rejeição. Por tal pessoa ter rejeitado a mim, por eu ter dito a ela que estava errada. E ter preferido o Senhor e não passar a mão na cabeça da pessoa para afagar o ego dela. Não. O sentimento de rejeição pode até vir, mas você vai dizer: eu não vou aceitar isso, porque eu estou em obediência à palavra de Deus. O recado tem que ser dado. Mas Pedro queria ser aceito. Ele queria que os homens aceitassem a Jesus, sabe? A maneira dele. Que os homens aceitassem a ele também. Ele não queria ser o cara do contra. Buscar a aprovação de todos os homens. Meus irmãos, você não vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai. Tire o cavalinho da chuva. Ô, Saulinho, Souza, filho aqui. Oi, Souza. Pode falar. O Pedro pisou na bola com Jesus, porque o bichinho ia morrer. Se ele dissesse que tá bem, lá no bem, então você vai morrer também. Coitadinho, né? Ele pensou assim. Hein? Pensou. Então, o bichinho, Bichinho, ia, né? ia dizer que não estava. Mas deixa eu te falar uma coisa, Souza. Nossos irmãos na China têm morrido por Jesus. Nossos irmãos na Índia não têm tido vergonha do nome de Jesus e por causa disso têm entregue a vida a Jesus. Hoje, no tempo de hoje.
e vivia com Jesus. Hoje, muitos discípulos que nem sequer viram Jesus, nem viram os milagres que Pedro viu, continuam sendo fiéis ao Senhor diante de perseguição. Existem tantos homens e mulheres de Deus que são assassinados em vilas, na África, pelo Boko Haram, um grupo terrorista, que entra lá dentro, pelo ISIS, Estado Islâmico, Al-Qaeda, matam nossos irmãos hoje, no tempo de hoje. Vai seguir Jesus ou não vai? Se for, tu morre agora. E eles dizem, eu vou seguir Jesus. Ah, mas isso é pesado demais. Mas isso prova o nível de amor que a gente tem por Jesus. Homens dos quais o mundo não era digno. Vamos ler. Foi bom você falar isso aí. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Abra aí, por favor. Hebreus capítulo 11. Foi bom demais essa colocação dele aqui, porque é uma indagação que muita gente faz, viu, Souza? Mas ali era um caso de vida ou morte. Queridos, isso aqui que a gente está vivendo hoje é caso de vida ou morte. Se a gente não levar dessa forma, a gente não vai levar a sério. Quer dizer que se a coisa apertar para os cristãos aqui, a gente vai abrir mão de Jesus assim, com tanta facilidade? Vai ser proibido cultuar. Vamos quebrar todos os templos. E aí, a gente vai ficar se reunir? A pandemia deu um pouco do vislumbre de como será os últimos tempos, irmãos. Grande tribulação. Meditei com vocês há uns 3 meses atrás sobre o fim do mundo. Meditei. Grande tribulação está para vir. Eu pergunto, que tipo de cristão você é? Será que quando esse negócio começar a acontecer, vai ficar alguém aqui? Algum de nós? Vai restar algum? Eu não estou falando isso para que você saiba aqui pesado. Estou falando isso para você pensar, refletir no seu nível de entrega ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, do 35 em diante. Alguns foram, olha aí, ó, Souza, vê só. Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Uau! Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros. Por todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que Ele sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Irmãos, esse é o nível de cristianismo daqueles irmãos. E é isso que se espera de nós. Existe um potencial, sim, de negação em cada um de nós. Mas eu creio, irmãos, que Deus vai levantar uma geração que ama Ele. Amém? Eu creio que Deus levantará uma geração de homens e mulheres que buscam agradar a Deus. Irmãos, não importa se as pessoas vão te rejeitar nesse mundo, vão te desprezar, vão te maltratar. O importante é você ser aceito por Deus e recebido na glória. Aleluia! Isso é que é importante. Eu gosto de contar para os irmãos algo que eu li no livro O Homem do Céu, e eu nunca vou esquecer o que os nossos irmãos chineses cantam. As canções dos chineses. Som. Eu vou cantar para você. Enquanto aqui a gente canta assim, ó. Nada contra, tá? Eu gosto dessa música. Restitui. Eu quero de
azeite minha dor, restitui. Ótimo, maravilhosa, é uma parte da verdade. Sabe o que é que nossos irmãos chineses cantam? Assim, ó. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João Batista morreu decapitado por Herodes. Tiago morreu cerrado ao meio. E Bartolomeu morreu carregado num cavalo. Eu quero morrer por ti, Senhor. Eu quero morrer por ti, Jesus. Para mim vai ser uma honra, para mim vai ser uma glória, para mim vai ser tremendo dar a minha vida por ti, Jesus. Por ti, Jesus. A gente não vive a perseguição que os chineses vivem, mas a perseguição lá está produzindo um nível de cristão absurdamente fiel. E eu digo a vocês, meus irmãos, se a gente não tiver no nosso coração a humildade de reconhecer que é por causa dele que nós estamos perseverando, aí eu pergunto, será que você vai conseguir? Eu falei no início aqui que ninguém pode ser presunçoso e dizer eu jamais te negarei. Porém, eu quero trazer uma palavra de esperança aos irmãos. Do mesmo jeito que Jesus trouxe esperança para Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus veio a Pedro. Pedro, tu me ama 3 vezes, não foi? Perguntou para Pedro, Pedro, tu me ama? Perguntou 3 vezes, para curar o coração dele. E depois Jesus deu uma palavra de esperança. Você vai entregar a sua vida por mim. Jesus falou para Pedro. Depois que ele já não acreditava mais em si mesmo, mas ele passou a acreditar em Jesus. Então, se você passar, Souza, acredite todo o seu coração em Jesus. Porque se você for olhar para você mesmo, não vai conseguir. Um cara com a arma na sua cabeça, você vai querer preservar a sua vida. Eu? E todos nós. Não é só você, todos nós. Vai vir uma tendência a gente querer preservar a nossa vida. Mas se você confia no Senhor, você vai ser fiel. Ele vai te fortalecer. A força vem dele para isso. Será que eu seria capaz? Você pode pensar, Souza. Será que eu seria capaz disso, de um feito desse, de dar a minha vida por Jesus? Será que eu seria capaz disso? Eu olho para mim, eu me vejo ainda tão imperfeito, tão pequeno. Ótimo, você está num bom caminho de perceber que você é pecador. Mas eu quero dizer, aquele que coloca a sua confiança no Senhor e não na sua própria força, esse sim vai conseguir. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar.